Outro dia uma menina postou um vídeo falando assim, vocês acham justo a gente deixar de ir nos lugares que a gente gosta porque o namorado não pode acompanhar por conta da condição financeira? Com isso ela quis dizer que ela tinha dinheiro pra ir e ele não tinha. Só que o que mais me intriga, gente, é que essa mesma menina, eu sigo ela há muito tempo já, ela não tinha condição financeira nenhuma, né? Então ela acabou conseguindo conquistar algumas coisas por conta do TikTok. Do nada ela lança uma dessa, né? Achei feio, achei, mas enfim, vamos colocar em outro cenário. Por exemplo, você namora uma pessoa, aí de repente você consegue uma condição de vida muito boa e essa mesma pessoa que tava com você há muito tempo atrás, ela não consegue crescer tanto assim. O que você faria? Você terminaria com essa pessoa? Você incentivaria ela a crescer? O que você faria? Porque a gente não consegue imaginar um cenário em que eu largaria o meu namorado por conta disso, entendeu? Eu sou uma pessoa que sempre me apoiou, que sempre esteve comigo, sabe? Fez tudo por mim. E na hora que eu consigo alcançar o sucesso, eu vou lá e fico me questionando se eu deveria separar, se é justo ou não. Então vamos falar uma polêmica, bem polêmica mesmo, gente. É muito mais fácil um cara que alcança o sucesso investir na mulher e fazer ela ter sucesso também do que uma mulher fazer isso por um cara, tá? Porque normalmente, se o cara não cresce, tipo assim, se ele não consegue, né, avançar na vida, a mulher pensa, será que eu vou ficar com um duro desse? Não tô falando de todo mundo, tá, gente? Mas vamos falar a verdade, né? Me fala aí, o que vocês acham? Se o meu pensamento é válido ou não. Então tá aí, este foi o vídeo da moça. Eu gostaria de parabenizá-la pela sua racionalidade, pela sua lucidez. Infelizmente eu não sei qual é o nome dela porque eu vi esse vídeo sendo repostado por uma outra página e eu achei interessante reagir sobre ele e farei simplesmente algumas inserções a respeito do comentário que ela faz acerca dessa situação. A argumentação, o centro da argumentação que ela faz está totalmente correto. Eu simplesmente irei fazer algumas considerações sobre essa situação toda que ela descreveu e sobre a conclusão a qual ela chega e a última pergunta que ela faz no vídeo dela eu tentarei responder da melhor forma possível, né? Então ela começa o vídeo dizendo a respeito de uma influencer que ela segue, a qual fez uma postagem fazendo algo aí que eu não considero que seja correto, que é colocar questões particulares de seu namoro e deixar isso público, né? O que é a chave muitas vezes, ou que é um sintoma de uma certa disfuncionalidade que as pessoas têm acerca de relacionamento, porque uma pessoa que é funcional para o relacionamento, ela sabe que existem pontos de seu relacionamento que ela não tem por que abrir para o grande público, né? Questões particulares, muitas vezes isso causa um constrangimento, isso causa uma exposição desnecessária, mas ela coloca essa questão a público e faz uma pergunta, né, para o público se eles acham justo que ela continue em um relacionamento onde a outra pessoa não tem o mesmo poder aquisitivo que ela e não consegue acompanhá-la em certos locais, né? E a moça do vídeo ela faz uma consideração de que se fosse o contrário, o mesmo não aconteceria, porque o homem ele não vê problema algum nesse tipo de situação, visto que o homem ele não vê problema algum de muitas vezes pegar uma pessoa, né, uma mulher que tem uma condição financeira inferior à dele e continuar, né, no relacionamento, tocar o relacionamento adiante, levando em consideração outras coisas, né? E basicamente do lado feminino isso não acontece muito, por quê? Porque claro que isso não digamos assim, para todas, né? Existem exceções, mas em regra a gente sabe que existe essa questão da hipergamia feminina. A mulher ela se sente bem por estar do lado de uma pessoa que ela sabe que está um pouco acima, ainda que ela tenha uma condição boa, ela tem essa questão do pragmatismo muito bem assim desenvolvido nas suas questões. É claro que nem sempre elas racionalizam isso, mas no seu subconsciente elas geralmente pensam que a mulher, por exemplo, ela engravida, tá? Ela tem muita vulnerabilidade, então a qualquer momento ela pode deixar de fazer as atividades rentáveis que ela tem e a sua vida pode de repente ir para um outro lado. Ela pode engravidar, ela pode, enfim, acontecer algumas outras coisas que tirem ela dessa condição. Então ela pensa, eu não posso perder o patamar de vida ao qual eu conquistei, então caso aconteça certas coisas é necessário que eu esteja do lado de uma outra pessoa, né, de um homem e tal que esteja no meu patamar ou acima de mim. Por quê? Porque ela faz as contas. Se eu deixar de trabalhar, se eu deixar de exercer atividades que eu exerço por quaisquer motivos, é necessário que eu esteja do lado de uma outra pessoa que ela consiga tocar o barco adiante e eu possa ficar sossegado, mesmo eu tendo
não exercendo aí as minhas atividades. Então essa é uma questão. Então a mulher ela tem isso muito bem introjetado em seu subconsciente e nas suas ações. Então ela não se sente muito à vontade estando com uma pessoa que de repente ela tem que levar. Ela não considera, ela pode até estar em uma relação dessa, mas ela não tem a mesma admiração, visto porque a mulher ela é hipergâmica e o homem ele é hipogâmico. Então o homem, pelo contrário, ele já sente um prazer maior nesse tipo de situação, porque o homem ele gosta de prover e proteger e ele se satisfaz unicamente por isso. Então essa é a principal diferença, né? Isso é algo que não é à toa, isso é proposital, porque visto que o sistema de relacionamentos funcionando dessa forma é o que causou a evolução da humanidade, né? O homem ele ter que performar, ter que procurar, estar acima e tal. Isso é o que faz a sociedade estar onde está. Então, se nós temos tecnologia, se nós temos uma sociedade minimamente agradável na questão de evolução, né? Se deve muito por conta disso. Eu já expliquei isso em alguns outros vídeos do meu canal. Então vocês podem verificar aí que vocês cairão em algum vídeo meu onde provavelmente eu explico isso com maiores detalhes, mas é assim que funciona. Então não é uma questão de caráter, existem pessoas que são mais suscetíveis, tá? Isso é um instinto que todos nós temos, tanto a mulher quanto o homem de prover e proteger e a mulher de ser hipogâmica. Em algumas delas isso estará mais evidente, em outras às vezes não. Então, às vezes, elas conseguem também transcender a sua própria natureza e pensar acima dos seus gatilhos mais primitivos. Isso daí é uma outra questão também, que eu já citei em alguns outros vídeos, o porquê que isso acontece, né? Então, é claro que isso não funciona, não serve para todas, mas todas, de alguma forma, têm esse instinto ativado dentro de si. Então, é simplesmente um pragmatismo, né? Então é isso. O que eu vejo também é que as pessoas hoje em dia elas não se perguntam, não fazem uma pergunta honesta para si mesmas, né? Se elas são realmente funcionais para o relacionamento. Eu tenho batido ultimamente muito nessa tecla, porque é uma coisa que eu tenho refletido bastante e talvez eu até faça um vídeo só a respeito disso, que relacionamentos eles são basicamente como uma carreira, né, que você vai seguir. Primeiro você tem que ver se você tem aptidão para isso e em segundo lugar você tem que se qualificar para isso. Então as pessoas elas não leem livros sobre como tocar um relacionamento, elas não se espelham também em bons exemplos de pessoas que têm um relacionamento de sucesso e procurar perguntar o porquê, qual é a chave, qual é o segredo e etc. Não, as pessoas elas simplesmente são arrogantes o suficientes de acharem que elas são aptas a se relacionar e se relacionam de qualquer jeito, fazem isso muitas vezes de uma maneira completamente inadequada, completamente leviana, ruim, né? Fazendo outra pessoa às vezes sofrer também por estar, digamos assim, em um relacionamento ruim, né? E ela própria também às vezes é insatisfeita. E você tem muito disso, né? Se os relacionamentos a longo prazo estivessem bons, a gente não teria um índice de divórcio de mais de 40% nos casamentos, né? Que é justamente uma instituição que, teoricamente, seria para a vida inteira, né? Então, quando as pessoas vão lá no altar, elas fazem os votos, né? Na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte os separe. Aí chega depois de um tempo, as pessoas não lutam, né, pelos seus casamentos, não veem o que o outro precisa, simplesmente se separam. Então, assim, o casamento hoje em dia já se mostrou um fracasso, né? Já se mostrou uma instituição que está completamente falida. Os relacionamentos estão em crise, né? Os casamentos eles estão em crise. E, na minha opinião, isso muito se deve às pessoas entrarem em relacionamentos pelo motivo errado. Eu já falei que uma das coisas que adiantaria é as pessoas entenderem como é que funciona essa dinâmica dos relacionamentos e não serem iludidas por essa falsa concepção de romantismo que existe entre homens e mulheres, essa falsa concepção de que as pessoas vão se casar por amor, e não é. E não tem problema, tá? O fato de, por exemplo, você encarar as coisas dessa maneira, muito pelo contrário, isso até melhoraria, porque as pessoas entrariam cientes do que elas estão fazendo. E seguindo os preceitos básicos, né, de boas relações, que são os princípios da reciprocidade, de você não fazer com os outros aquilo que você não gostaria que fosse feito a você, isso acredito eu que já melhoraria muito, mas não, as pessoas elas se confundem, elas fazem toda essa ginástica, né, elas acreditam ainda nesse mito, né, de amor eros, de romantismo e tal, e eu já fiz um vídeo também chamado O que é o amor, onde eu dou a minha opinião sobre o porquê
as pessoas não conseguem amar de verdade porque foi uma palavra muitas vezes ressignificada e o principal sentido do amor ele já se esvaiu há muito tempo, fazendo com que as pessoas nem se importem, né, em chegar, em serem aptas a praticarem esse ato de maneira correta. Então, esse é um dos problemas, né? Existem muitos outros, os relacionamentos eles têm um problema, o problema da crise não é só por um único motivo, né? A gente não pode ser reducionista a esse ponto, tem muitos outros, é como se fosse uma pizza, né? Onde cada pedaço dessa pizza seria um problema diferente, né? A ser enfrentado, pelo qual os casamentos hoje em dia não estão dando muito certo ou estão em crise, né? Então, esse seria uma das questões, a questão da banalização do significado de amor é um problema, as pessoas entrarem achando que, eu vou porque eu gosto daquela pessoa, elas não entendem o porquê, elas não entendem, por exemplo, a questão biológica por detrás, né? Então elas são facilmente levadas a ilusões, então esse combo todo de várias e várias coisas é o que culmina, né? Existe também a questão do egoísmo, das pessoas entrarem pelos motivos errados, elas simplesmente entram por carência, elas não entendem que a questão dos relacionamentos aí entre homens e mulheres são uma réplica das relações dos seres humanos como um todo, então da mesma maneira que você tem a relação entre um amigo e outro amigo, que essa relação para ela ser fortalecida, existe um bem-querer mútuo ali, né? A relação entre mãe e filho, a relação entre pai e filho, a relação entre irmãos, todas as relações humanas elas só sobrevivem se existir nelas um bem-querer mútuo e uma reciprocidade e uma troca justa. Por que quando você vai comprar, por exemplo, no mercado um produto, você às vezes questiona o preço dele? Porque muitas vezes você vê que aquilo que você paga está sendo demasiadamente alto com os benefícios que aquele produto irá te dar. Então, criou-se aí um consenso de que não é justo. Então, claro que uma das partes irá ficar insatisfeitas. Então, todas as relações, né? Eu poderia citar aqui inúmeros e inúmeros exemplos, né? Mas todas elas se baseiam em trocas justas e em reciprocidade e em fazer com os outros aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. É assim que as relações elas sobrevivem. Então, no casamento, se isso fosse devidamente compreendido, as pessoas não ficassem, né? Porque o que acontece é o seguinte: as pessoas vão nessa falsa ilusão de que existe amor e aí elas vão lá entorpecidas por esse tipo de paixonite, né? Que elas nem sabem que são simplesmente manifestações aí biológicas do seu sistema de recompensa. Aí elas vão lá e não praticam nenhuma dessas coisas que são as chaves de todas as boas relações entre seres humanos. Não praticam reciprocidade, não praticam bem-querer mútuo, não praticam trocas justas e etc. E aí é que você tem esse tipo de problema, né? Então, em resumo é isso, tá? Acho que seria muito melhor se as pessoas elas fossem para relacionamentos e fizessem essa pergunta justa. Eu sou funcional para tal dinâmica? E em segundo, o que eu faço para me qualificar para estar, né? Para ser uma pessoa, ser um bom esposo, ser uma boa esposa? Seria muito melhor se as pessoas fizessem esse tipo de pergunta e não se lançassem à toa em casamento e etc. Então é isso, escreva o que vocês pensam a respeito desse tema nos comentários, se vocês concordam, se vocês discordam, e até o próximo vídeo.